Bom, boa tarde a todos e a todas novamente. Vamos dar início ao nosso seminário de hoje, certo? E aí eu tenho a honra imensa de apresentar a Ana Beatriz, né? Olha só, hoje, boa tarde, né? Hoje continuamos o nosso ciclo de seminários, dessa vez com a apresentação da Ana Beatriz. O ciclo de seminários é uma atividade de extensão do PET Matemática da UFRN, onde os participantes do programa apresentam um pouco do que andam pesquisando para a comunidade de dentro e de fora da UFRN. Hoje, Ana vai falar para a gente de seu trabalho, intitulado Correspondência entre os números racionais e os pontos da reta, trabalho que ela tem feito com a orientação da professora Viviane Semioli, que está aqui presente hoje. Ela é professora do Departamento de Matemática aqui da UFRN. Tá? Lembrando a todos que no final da apresentação vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas e comentários para a nossa palestrante de hoje. Tá? Ana, fica à vontade, tá? Para fazer sua apresentação e para começar. Qualquer dúvida, todos podem colocar aqui no chat que a gente vai respondendo conforme a apresentação dela. Obrigada a todos. Então, boa tarde. Certo? Eu sou Ana, né? Mas conhecida como Bia. Então, o meu trabalho se chama Correspondência entre os números racionais e os pontos da reta. E, assim, antes de começar, eu só vou falar um pouco sobre o antes, né, de começar esse trabalho. Então, eu entrei no PET esse ano, né, no começo de 2021, e eu pedi para a professora Viviane para ela ser minha orientadora. Na época, e até agora, né, eu não tinha pago análise, mas a gente tinha conversado sobre fazer uma iniciação científica mais ou menos nessa área. Então, no começo a gente estudou um pouco de análise, né, utilizando os materiais que ela tinha me disponibilizado. A gente estudou a partir da construção dos números e tal, dos conjuntos numéricos. E depois de um tempo a gente foi procurar um artigo, um livro, um material para basear a minha pesquisa, que eu estava estudando. E ela me apresentou o livro do Bento de Jesus Caraça, que é o livro que eu estou estudando, que esse trabalho é baseado. Sabe? Então, a gente começou a estudar ele mais ou menos uns 3 meses, 4 meses, por aí. E a gente focou em um pedaço, né, do livro, de um capítulo, mas eu vou falar um pouco sobre o Bento, sobre o livro aqui no começo. Então, o Bento de Jesus Caraça, ele nasceu em 1901, em Portugal. Ele era um conhecido nessa época e até hoje por ser um matemático e uma pessoa humanista, né? Ele lutava muito para defender a classe popular, né, contra o monopólio da cultura que as classes dominantes tinham na época, né? E ele também ele é muito conhecido por ser muito militante, antifascista. Ele já foi preso antes de morrer e tal, devido às causas que ele defendia. E ele era muito confiante no futuro da humanidade, né? Pelo que eu li dele. Então, ele sempre tinha a ideia de que a matemática e tudo assim na vida deveria ser acessível para todo mundo. E o livro que eu estou estudando dele, né, o Conceitos Fundamentais da Matemática, ele representa muito isso, porque ele é um livro muito baseado em ajudar a entender a matemática conforme ela foi construída, né, mas levando em consideração todo o processo histórico da sociedade que estava acontecendo em paralelo, né? Então, no prefácio do livro dele, ele apresenta as 2 atitudes em face da ciência, né, que é o que ele acreditava, que eram basicamente 2 formas de ver a evolução científica, né, em específico da matemática. A primeira delas é como a que vem exposta nos livros de ensino, né, como uma coisa criada, toda harmoniosa, onde todos os capítulos eles se encadeiam e não tem nenhum problema, né, entre capítulos, entre conteúdos. E a segunda forma, né, seria procurar acompanhá-la no seu desenvolvimento, né, acompanhar a ciência no seu desenvolvimento, que é progressivo, né, que é assistir a maneira como ela foi sendo elaborada e todos os seus aspectos, né, inclusive as hesitações, as dúvidas, as contradições, os problemas que a gente encontrava, né, no meio do caminho. E
que com um longo trabalho de reflexão e apuração, né, a gente consegue eliminar essas hesitações e essas dúvidas e esses problemas, só para depois aparecerem outras dúvidas e outros problemas e tal. Então, o livro dele, né, tem muito disso. Inclusive, por exemplo, o nome dos capítulos, né? O capítulo 1, ele se chama O Problema da Contagem. O capítulo 2, ele se chama O Problema da Medida. Então, para ele, os problemas que a gente enfrentava com a matemática, ou com as ciências em geral, né, era o catalisador das mudanças, né? Então, que eu coloquei algumas características do livro dele, que eu acho específico, né? Que ele não tem a estrutura que os livros didáticos que a gente vê geralmente tem, que é axioma, teorema e demonstração, né? Ele não tem disso. Ele não tem exercícios nesse livro, então não tem atividades para as pessoas que estão lendo resolver. E ele apresenta a matemática como um resultado das necessidades da sociedade. Isso a gente vê logo no primeiro capítulo, quando ele fala sobre os números naturais, né? Que realmente os naturais foram a solução para o problema da contagem, né? Que na época a gente estava precisando contar, né? A gente precisava de um método fácil para realizar uma contagem, e foi aí que surgiram os números naturais, né? Diferente do que a gente vê num livro, eles não existiam e a gente usa eles para contar, né? Eles surgiram porque a gente precisava contar, né? Então, o meu trabalho, eu vou apresentar, né? Ele é uma parte específica do capítulo 3, que se chama Crítica do Problema da Medida. Mas antes disso, eu vou falar alguns conceitos iniciais que eu acho que são importantes, né, para entender o resto. Então, o primeiro é o conceito de correspondência, certo? Então, a correspondência é o que ele chama de associação mental entre dois entes, exige que haja um antecedente e um consequente, e a maneira com o qual pensar no antecedente desperta o pensar no consequente se chama lei da correspondência. E isso a gente pode pensar na própria contagem mesmo. Você tem objetos, e a cada objeto você corresponde a um número. Isso é uma correspondência. Se a gente tem uma correspondência que tem um antecedente e um precedente, e ao trocar os dois de lugar, essa também é uma correspondência, então a gente vai chamar elas de recíprocas. Uma correspondência em que todo antecedente tem consequente se chama completa, e quando a cada antecedente se corresponde a apenas um consequente, nós chamamos de unívoca ou 1 a 1. Aqui eu vou dar ênfase a desses dois últimos pontos aqui. Esse primeiro, né, de completude, né, a gente vê na definição de função, né, isso aqui, onde todo antecedente tem um consequente, né, todo antecedente é o que a gente entende como não falta ninguém relacionado a alguém no conjunto, no domínio, né, e a cada antecedente se corresponde a apenas um consequente, né, quando a impossibilidade de um elemento do domínio está relacionada a dois de nosso contradomínio. Então, ele explica dessa forma, e isso é importante em outras partes do livro, né, quando ele vai falar sobre funções. A correspondência bionívoca é quando ela é unívoca, e sua recíproca também o é. Então, por exemplo, a ideia de contagem também é uma correspondência bionívoca, né? Se você tem um conjunto de objetos e você associa números a cada um, você pode fazer o caminho inverso e associar um número a cada objeto. Essa correspondência, né? Elas são recíprocas e unívocas, então elas são bionívocas. E aqui eu trouxe também um exemplo. Quando você tem uma sala com 6 homens e suas esposas, né? A correspondência marido-esposa é completa e unívoca, e a esposa-marido também é completa e unívoca. Então, essa também é uma correspondência bionívoca. E sempre que duas coleções de entidades se podem pôr em correspondência bionívoca, elas se dizem equivalentes, e a equivalência de coleções finitas significa igualdade de objetos. Essa parte, vou notar que ela não é verdade quando a gente vai para conjuntos infinitos, né? A gente sabe que essa ideia de quantidade de objetos ela não existe em conjuntos infinitos, até porque a gente pode fazer relações como os naturais e os pares, né, fazer uma correspondência, mas, enfim, em objetos finitos isso é uma verdade, né? Conjuntos, essa aqui é a definição do Caraça de conjuntos. Então,
dizemos que é dado um conjunto de certos elementos, quando os elementos são entidades determinadas de si, e há a possibilidade de, dado qualquer elemento, averiguar se ele pertence ou não ao conjunto. Esse primeiro tópico, né, da definição de conjunto, eu gosto de entender ele, né, como a gente não tem em um conjunto dois elementos idênticos entre si, certo? Eles são elementos separados, né, e não existe uma cópia, né, de um elemento dentro de um conjunto. E um exemplo disso é, por exemplo, pessoas em uma sala, né? Se a gente tem uma sala com quantidade X de pessoas, cada pessoa é uma só, né? Não existem duas pessoas iguais. E a cada pessoa a gente pode verificar se ela pertence ou não à sala, né? Se ela está ou não na sala. Essa é a definição que ele dá de conjunto. Então, aqui os dois conjuntos que eu vou apresentar, né? Os importantes para hoje é o conjunto dos pontos da reta. Então, ele pega essa definição de conjunto de pontos da reta utilizando da geometria mesmo. Então, na geometria, a reta é um objeto que tem uma dimensão só, que é o comprimento, e o ponto a gente vai assumir como um objeto que tem dimensão nula. E a reta, né, por uma reta passam apenas dois... A gente pode definir uma reta utilizando apenas dois pontos, e qualquer outro ponto da reta, a gente vai dizer que ele está alinhado com esses dois pontos. Certo? Então, a gente pode definir o conjunto dos pontos da reta, como dado dois pontos aqui, que a gente tiver uma reta, os pontos A e B, por exemplo. O conjunto de pontos da reta é o conjunto dos pontos que está alinhado com A e B, né? Então, a gente pode verificar isso para qualquer ponto, né? Você tem que o N aqui, por exemplo, ele faz parte do conjunto, mas o M não faz, né? A gente pode verificar. E não existem dois pontos iguais, então cada elemento é uma entidade determinada de si. E agora sobre os inteiros. Certo? Eu vou falar um pouco sobre os inteiros antes de começar a falar sobre os racionais. Então, como eu falei antes, né, os inteiros eles surgiram da necessidade que a gente tinha de fazer uma contagem, certo? Então, o zero ele não fazia parte disso e nem tinha sentido tentar encontrar uma representação para o nada na época, né? A gente não ia contar o nada, então não fazia sentido ter um símbolo. Né? O zero passou a ser símbolo quando a gente precisou escrever. Né? A necessidade da escrita foi o que fez o zero virar um símbolo que a gente utiliza. Então, os inteiros para o Caraça, né? Eles são os naturais com a inclusão do zero. Vocês podem ver também que aqui não tem os negativos. O Caraça, nesse momento, ele não trabalha com os números negativos. Ele só apresenta a ideia de número negativo bem depois. E eu acho que isso também é a ideia de seguir uma linha histórica, né? Porque eu acho que os números, a gente não identificou os números naturais, e aí depois os inteiros e os negativos, tudo ao mesmo tempo. Foi tudo uma construção ao longo do tempo. Certo? E os inteiros, a gente pode ver eles também como uma operação mental. Então, a gente pode construir os inteiros como uma operação mental de juntar uma unidade. E essas operações mentais, elas podem se repetir indefinidamente, né? Então, a gente pode falar sobre os inteiros como um conjunto, né? Um conjunto dos números inteiros, e esse conjunto tem infinitos elementos, né? O Caraça faz essa apresentação também. E os racionais vieram da necessidade que a gente teve logo em seguida de medição. Então, a gente precisava medir, né, segmentos, medir distâncias, e os inteiros, eles não estavam servindo tanto para esse propósito. Não é que existiam segmentos que a gente não conseguia medir como um múltiplo da unidade, então a gente precisou começar a fazer partições dessa unidade, e daí surgiram os números racionais. Então, essa definição que é comum e eu acho que é a mais conhecida também para a gente, né, que sejam dois segmentos A, B e C, D, em cada um dos quais se contém uma unidade U, um número inteiro de vezes. Então, AB é M vezes U e CD é N vezes U, onde esses MN são inteiros não nulos. Né? Aí a gente fazendo umas mudanças aqui, escrevendo U como CD sobre N, e substituindo aqui no AB, a gente tem M sobre N, e esses vão ser os nossos racionais. Se M for divisível por N, isso vai coincidir com o inteiro, que é o resultado da divisão,
e se não for, vai ser chamado de fracionário ou racional. Aqui eu também vou abrir parênteses para falar sobre um outro conceito do Caraça, né, que é o princípio da extensão. E o princípio da extensão, ele se trata mais de uma tendência, o nome de uma tendência, né, que ele chama de que dos homens que têm de generalizar e estender todas as aquisições do nosso pensamento, né, e procurar o maior rendimento possível dessas generalizações e explorar todas as suas consequências. Então, por exemplo, a gente tinha o conjunto dos números inteiros. E aí a gente precisou, né, tiveram problemas que a gente não conseguia resolver utilizando só os inteiros, né? Então, a gente precisava fazer medições e esses números que a gente tinha não estavam servindo. Então, a ideia principal não é necessariamente acabar com os números inteiros e construir um outro conjunto completamente diferente que servisse para essas duas necessidades, né? A ideia era abranger esse conjunto para que os problemas que já eram resolvidos pelos inteiros pudessem continuar sendo resolvidos, né? E os problemas que não conseguiam pudessem ser resolvidos agora. Então, a ideia dos racionais era cumprir a parte que os inteiros não conseguiam, de contagem, né? Ao mesmo tempo que ele cumpria a parte dos inteiros, né? Então, o que os inteiros conseguiam medir, os racionais também deveriam conseguir. E isso é um jeito de ver a ideia de que os inteiros é um subconjunto dos racionais, né? Nesse sentido. Então, vou mostrar assim, um pouco para o que a gente precisa para entender um pouco sobre a relação bionívoca, né, entre os racionais e os pontos da reta. Então, eu trouxe aqui, a gente tem uma retinha que eu botei alguns racionais, e aqui a gente tem esse triângulo, né, de raio, de catetos. Então, a gente sabe que essa hipotenusa, né, a gente conhece quem é essa hipotenusa, né, mas enfim, a gente tem esse segmento, né, dessa hipotenusa, e a gente precisa medir esse segmento, certo? E a gente tem os racionais. Aí o que acontece, esse segmento, quando a gente coloca ele aqui nos nossos racionais, ele não existe, certo? Esse segmento não pode ser representado por um número racional, e a gente sabe por quê, né? Esse é o raiz de 2, ele é um número racional. Mas aí vem o problema, né? Como que esse segmento existe, né? Esse segmento está aqui, a gente consegue ver. É um segmento, né, de uma reta, a gente pode ver. Mas a gente não consegue representar ele com um número racional. Né? Por que a gente não consegue representar? Né? Se os racionais atualmente, né, nesse contexto, são o maior conjunto que a gente tem, qual o problema que ele tem que não está deixando a gente medir todos os segmentos que a gente precisa, né? E, então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai analisar algumas características da reta, porque a gente pode ver que esse segmento ele pode ser representado numa reta, né, um segmento. Então, a gente vai analisar 4 características que a reta tem, as principais, e a gente vai ver qual dessas características os racionais não está servindo, não está satisfazendo, né? E aí a gente vai tentar ver se o problema que os racionais têm e tentar solucionar, né? Então, a gente vai procurar o que os racionais estão falhando e a reta não, e tentar fazer a mesma ideia que a gente tinha com os inteiros para o racional, abranger o máximo possível esse conjunto, né, para que ele consiga, para que seja possível medir esse tipo de segmento, né, utilizando esses conjuntos, esses números. Então, a reta ela tem 4 características que a gente vai estudar agora: a infinidade, a ordenação, a densidade e a continuidade. E aí a gente vai comparando com o conjunto dos números racionais. E só um outro parênteses aqui, R e P, né? Porque R é o que o Caraça representa os racionais e P é os pontos da reta. É a letrinha que ele dá para cada um. Então, a primeira, né, característica dos pontos da reta é a infinidade. Então, consideremos aqui 2 pontos A e B, um segmento, né? 2 pontos quaisquer. E vamos dividir esse segmento ao meio, né? Encontrar o ponto A1. Aí, de novo, vamos dividir o segmento A1B ao meio. E vamos achar o A2. E aí a gente vai pegar o A2 e o B vai dividir ao meio, vai achar o A3. E aí a pergunta fica, né, até quando a gente pode fazer essa divisão, né? Até onde? Então, a gente viu antes, né, que a reta, ela tem um comprimento, né? Ela só tem uma dimensão. Mas o ponto, ele não tem comprimento nenhum. Então,
se a gente assume que o ponto não tem comprimento, que é o que a gente assume na geometria, né, essa operação você pode fazer infinitamente, né? Uma operação mental, claro, a gente não pode fazer isso com objetos, né? Mas mentalmente a gente pode realizar essa divisão. Por menor que seja esse segmento, a gente sempre pode realizar, porque nunca vai chegar um comprimento em que o ponto não consiga ter um ponto ali no meio, né? A gente sempre pode fazer essa divisão. E o que acontece? A gente vai ter uma infinidade desses pontos a n, né? Que eu vou chamar A1, A2, A3. A gente pode ter uma infinidade deles aqui. Desse lado, a gente pode ter uma infinidade desses pontos também entre A e A1, né? Então, a gente tem infinidade de pontos só nesse segmento. Então, é razoável, né, assumir que a reta tem infinitos pontos, né? Então, essa é a primeira característica da reta. E aí, sobre a infinidade dos números racionais, né? Quantos números racionais existem? Então, como eu falei antes, né, os números inteiros, eles tratam de um subconjunto dos números racionais. A gente pode ver isso como ele sendo o resultado daquela divisão quando m é divisível por n, quando n é igual a 1, e coisa desse tipo. Então, todo inteiro é um racional. E, como eu falei, né, os inteiros, ele vem do resultado da operação mental de adicionar uma unidade, então, eles também são infinitos. Então, é razoável assumir que os números racionais é um conjunto também infinito. Então, essa é a primeira característica. A segunda característica é a ordenação. A definição do Bento de um conjunto ordenado é todo conjunto em que haja um critério de ordenação transitivo, né? Então, nos pontos da reta, né, o critério de ordenação estabelecido, dados os dois pontos A e B, a gente diz que A precede B se estiver à sua esquerda. Então, o critério é o preceder. E esse critério é transitivo, porque se A precede B e B precede C, a gente vai ter que o A também precede o C. Então, o conjunto dos pontos da reta é um conjunto ordenado. Nos racionais, o critério de ordenação que a gente vai utilizar sejam RS, então, dois números racionais, né, da forma M sobre N e P sobre Q. A gente vai dizer que R precede S se R for menor que S, né? E esse critério é transitivo, porque, né, se R é menor que S e S é menor que T, a gente vai ter que R é menor do que T também. Então, a gente pode ver aqui que o critério menor que é uma analogia, né, ao critério do preceder dos conjuntos das retas, então, do ponto da reta. Então, os racionais ele também é um conjunto ordenado. Sobre a densidade, aqui está a definição do Bento de densidade. Então, todo conjunto tal que entre dois de seus elementos exista uma infinidade de elementos do mesmo conjunto, ele é chamado de denso. Então, a gente viu, né, anteriormente na infinidade que entre dois pontos A e B na reta existe uma infinidade de pontos, e isso vai ocorrer não importa a distância de A e B, então não importa quão próximo eles estão um do outro. Então, o conjunto da reta já é denso. E dos números racionais, então, a gente vai ter o seguinte: dois números racionais RS quaisquer, próximos um do outro, tanto quanto se queira, e a gente vai supor que R é menor do que S. Aí a gente vai pegar a distância entre R e S, a gente vai chamar de D, né, que é S menos R, e a gente vai ter o seguinte: se a gente somar a R um número D' que é menor do que essa distância, a gente vai obter um número entre esses dois, né, que é maior que R e menor que S. Então, a existência desses números racionais, R', né, entre 2 RS, né, depende somente da existência desse número racional D', que é menor do que D. Então, R' vão ser tanto quanto forem esses D', né, porque a gente só precisa disso. E aí, o que a gente vai ter? Quantos desses D' existem? A gente vai existir uma infinidade deles, porque D, por ser um número racional, né, ele é uma diferença de racionais, então é um número racional. Ele vai poder ser escrito dessa forma, M sobre N, né, como dois inteiros e o N diferente de zero. Mas, por outro lado, todo número racional da forma M sobre N mais P, com P inteiro, né, é menor do que D. Então, P inteiro, isso vai dizer que pode ser N mais 1, N mais 2, N mais 3, etc. E assim vai.
E o que vai ter? Todos esses números, né, todos esses racionais, eles vão ser menores do que D', desculpa. Eles vão ser D' menores do que D, e vão existir quantos deles? Uma infinidade, porque existem infinitos inteiros. Então, essa sequência de números racionais, ela nunca vai acabar. Você pode ter tantos P quanto você queira. Então, a gente vai ter tantos D' quanto se queira, e existe uma infinidade dele, porque tem uma infinidade de inteiros. Então, existem infinitos R' entre R e S, e isso satisfaz a nossa definição de densidade. Então, o conjunto dos números racionais ele é chamado de denso. Para continuidade, a gente vai ver primeiro o conceito de corte. Então, seja uma reta e um ponto P sobre ela, podemos ver que, em relação a P, todos os pontos da reta vão poder ser classificados como estão à direita de P ou estão à esquerda de P, certo? Então, a gente vai chamar os que estão à esquerda de P como a classe A e os pontos à direita de B como a classe B. E o ponto P a gente pode colocar em qualquer uma das classes de maneira indiferente. Sempre que numa reta se tem uma repartição dos seus pontos em duas classes A e B, que satisfazem a essas duas condições aqui, de nenhum ponto escapa a essa repartição, e todo ponto da classe A está à esquerda de todo ponto da classe B, a gente vai dizer que isso se chama um corte, do qual as classes A e B são as classes constitutivas, e a gente vai representar esse corte, né, dessa maneira. E aí a gente vai para esse axioma. O que acontece? O Bento, no livro dele, ele vai apresentar como o que a gente está procurando, o que a gente quer achar, é o bom reagente da continuidade, né? Por quê? Porque a continuidade não é necessariamente só uma variação muito pequena, né, de elemento para elemento. A continuidade é muito mais que isso. E o que ele fala é que o bom reagente que a gente está tentando encontrar, ele não vai explicar a continuidade para a gente, né? Ele vai dizer só, tipo, esse conjunto é ou não contínuo. Mas ele não vai explicar necessariamente tudo que a gente precisa saber sobre isso, né? E ele faz essa analogia com o reagente da química, né? Que se coloca um reagente em um certo soluto, ele vai mostrar se existe ou não certa substância, mas ele não vai necessariamente explicar o que é essa substância, né? E o bom reagente, né, que foi encontrado foi esse axioma de Dedekind-Cantor, em que, né, Dedekind falou que a gente atribui à reta a qualidade de ser completa e sem lacunas, ou seja, contínua, mas essa continuidade em que ela consiste, né? Então, a ideia que a gente tinha de continuidade, que era a boa imagem, né, da continuidade, era a linha reta, né? Mas o que a linha reta tinha de característica, né, que representava essa continuidade? E aí o Dedekind e o Cantor, eles de maneira independente, chegaram a esse resultado, né, que se chama o axioma de Dedekind-Cantor, que é todo o corte da reta é produzido por um ponto dela. Isto é, qualquer que seja o corte AB, existe um ponto da reta que separa essas duas classes. Então, a gente tem aqui que esse é o axioma, né, que fala que, com esse axioma, a gente pode dizer se um conjunto é ou não contínuo. E, né, a reta é contínua, ela satisfaz esse axioma. E aí, a gente vai ver a continuidade nos números racionais, né, ver se ele satisfaz. Então, primeiro a gente vai estabelecer, né, a possibilidade de realizar cortes no conjunto dos números racionais. Então, a gente vai fazer o estar à esquerda corresponder a ser menor do que um número e estar à direita ser maior que um número, né? E a gente pode ter, né, um corte no conjunto dos números racionais quando existem duas classes A e B, que todo número racional está classificado ou em A ou em B, e todo número que está na classe A é menor do que todos os números da classe B. Então, aqui a gente definiu o que seria o corte, né, nos números racionais, e a gente vai ver se os racionais satisfazem o axioma de Dedekind-Cantor.
Então, a gente vai realizar aqui um corte, né? Esse corte que vai explicar para a gente tudo. Então, a gente vai colocar na classe A todo número racional cujo quadrado é menor que 2, ou seja, né, R ao quadrado menor que 2 aqui. E na classe B, todo número racional cujo quadrado é maior do que 2, né? Então, esse quadrado é maior que 2. Então, o que a gente fez? A gente separou, fez uma repartição, né? Fez um corte nos racionais. E aí, a gente pode se perguntar, né, qual o elemento de separação do corte, né? E aí a gente vai ver que esse elemento não existe. Porque esse elemento seria um número, né, cujo quadrado é igual a 2. E esse número não é um racional. Tem muitas formas de mostrar isso. Então, o que a gente fez? Basicamente, a gente pode realizar uma repartição dos racionais. Então, né, todo elemento dos racionais, todo número racional, ele pode realizar um corte, né, nos racionais, mas nem todo corte racional ele tem um elemento de separação racional. E isso é necessariamente que está nessa definição, né? Então, qualquer ponto da reta pode realizar um corte na reta, mas todo corte dela também vai ter um elemento de separação que pertence à reta. E com isso aqui que a gente viu, nos racionais isso não é verdade. A gente tem cortes nos racionais que não tem um elemento de separação que é um racional. Então, o conjunto dos números racionais ele não satisfaz esse axioma e, portanto, ele não é contínuo. Então, a gente encontrou aqui, né, a diferença entre os pontos da reta e os racionais e a característica que faz com que os racionais não seja capaz de medir certos comprimentos. Então, esse daqui é a razão pela qual a reta não é fechada se a gente representar os números racionais nela, né? E a gente sabe, a gente já viu, né, enfim, que isso é justamente os buracos que os irracionais deixam, né? Então, o passo seguinte daqui seria uma nova definição, uma outra definição mais abrangente, né, que incluiriam esses números que não são racionais e os números que são racionais, e daí que vem a definição de número real, certo? E aqui eu vou fazer algumas comparações, então. Quando eu falei aqui sobre a ordenação, né, eu falei um critério de ordenação transitivo somente. Mas quando a gente estuda, né, ordenação em conjuntos numéricos, a gente sabe que uma ordenação, ela geralmente tem que satisfazer algumas propriedades, né? A antissimetria, a reflexividade e a transitividade, com ordem parcial. E a gente viu que aquelas relações, elas não satisfazem essa característica. Porque, né, o menor que não satisfaz a antissimetria, né, a reflexividade. Então, eu tenho algumas ideias de porquê, né, isso. E a principal é que eu acho que, durante esse livro, o Bento ele não costuma tratar de comparação entre duas coisas que são iguais, entre dois elementos que são iguais. Então, não faz sentido mencionar que um elemento está relacionado consigo mesmo, porque ele é um elemento só. Então, não tem como fazer uma comparação de um elemento com ele mesmo, né? Dessa maneira que ele fala. Então, o menor que e esse preceder, eles seriam um critério de ordenação que não envolve a comparação entre um elemento e ele mesmo, por assim dizer. E também com a definição de densidade, essa aqui é a definição de densidade que está em um livro do Elo. E um conjunto X, né, subconjunto dos reais, a gente chama de denso quando todo intervalo aberto, AB, ele contém um ponto de X, né? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui que um conjunto, ele é definido como denso quando ele é comparado aos números reais. Então, a definição de densidade que o Bento apresenta é uma definição que não precisa dos racionais, dos reais, para existir, né? Porque se a gente leva em consideração que isso é tudo uma construção, que ele está fazendo a construção desses conjuntos, então a gente não tem a ideia de que os reais existem. Então, a gente não podia fazer os racionais é denso porque ele é denso nos reais. Os reais não existiam. Então, a definição de densidade
que fala que é infinidade de números dentro de um intervalo, seria uma ideia que não precisa dos reais para satisfazê-lo, e também uma que faz sentido no contexto geral do trabalho, né? Então, eu queria fazer essas duas comparações, porque quando a gente lia, eu e a professora Viviane, a gente percebeu, e realmente é muito interessante mencionar essas pequenas diferenças. Então, com isso a gente viu, né, que os racionais eles não podem ser colocados em uma correspondência com os pontos da reta, justamente porque os racionais não são contínuos, e daí que surgiu a necessidade dos números racionais, e é o que o livro fala logo em seguida. E, para continuar com a nossa iniciação científica, a gente vai continuar estudando o livro do professor Bento. E a gente vai começar do início dessa vez e fazer todo o caminho dele. O livro tem 3 partes, se eu não me engano. E essa daqui é uma parte, né, um pedaço do capítulo 3, da primeira parte, então tem muita coisa para estudar. Ele tem coisas muito legais sobre o infinito, sobre conjuntos infinitos, sobre tipos de infinitos, que é bem interessante, então a gente vai continuar estudando o livro dele. E os principais referentes, e é isso. Agradecemos e parabenizamos a Ana pela apresentação. Muito obrigada, Ana. Foi muito, muito boa mesmo. E agora a gente abre para qualquer comentário ou perguntas que vocês queiram fazer para ela. Fiquem à vontade. Olha, Bia, eu não sei se você está vendo aqui nos comentários, mas tem tanto comentário de parabéns, muito bom, tá? A apresentação é incrível e, de fato, foi muito boa. Eu queria fazer um comentário que eu achei a apresentação muito interessante por vários pontos, né? Mas um em específico foi porque eu já trabalhei um pouquinho, já analisei um pouco esse livro e eu particularmente acho um livro muito bacana. Ele é um livro que se isenta de fazer demonstrações também, mas eu acho que é uma visão de você definir algumas coisas, uma visão diferente do que a gente está acostumado a ver. Dado que o livro é da década de 60, né? E eu nunca tinha parado para fazer essa análise de como ele trabalhava esses pontos específicos que você trouxe para a gente, essa correspondência. E eu particularmente fiquei animada para dar uma olhada de novo no livro e tentar observar esse tipo de coisa. É muito bom mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Assim, dentro disso que a Rosângela falou, eu também eu ainda não tive a oportunidade de ler do livro do professor Bento, mas, assim, uma coisa que eu achei interessante foi que, como a Rosângela falou, ele não traz a demonstração, mas ele não abre mão da sua intuição matemática. Eu já tive a oportunidade, um clássico, é o que mais a gente usa muito o livro do Elon. E quando você vai para essa parte de construção, é algo muito axiomático, é muito rigoroso quando a gente está vendo ali, e eu achei muito interessante como ele garante que não existe essa correspondência, tudo através da intuição e tal, e você se convence daquilo, mesmo não tendo aquele rigor que a gente está acostumado, mas sempre, como eu disse no início, sem perder a intuição e sem fazer a gente pensar sobre o assunto, sobre aquela construção que ele está fazendo. Bem interessante mesmo. Obrigada. Sim, Ana Beatriz, parabenizar pela apresentação, né? Fazer alguns comentários. De fato, a construção não axiomática que apresenta o autor, né? Bento, né? Português, deixa um pouquinho de dúvida com relação ao formalismo matemático, né? Por exemplo, eu achei um pouquinho, precisa talvez ser explicado um pouco mais, né? Quando você introduz os cortes de Dedekind, por exemplo, né? Uhum. Ali você fala, quando você introduz o corte de Dedekind, aí o número divide em duas partes, né? A esquerda e a direita, por exemplo. Não é assim? Ou esse número que é de divisão, ele pode pertencer a um corte à esquerda ou da direita, né? Um elemento. Ou pode não pertencer aos dois. Então, quando fala isso aí tem a definição de supremo e ínfimo, por exemplo, né? Uhum.
Eu não sei se o professor Bento ele introduz essa definição, né? Mas me parece muito importante, por exemplo, essas definições, né? Porque justamente o fato o conjunto do número racional não ser um corpo ordenado completo, né? É por isso que um dos motivos de tentar estender o conjunto dos racionais para outro conjunto maior, né? Que nesse caso seria os números reais, né? Mas intuitivamente, eu não sei quando foi escrito o livro, né? É excelente, porque praticamente eles têm esse formalismo estrito da matemática, ele consegue apresentar, né? O que nós estudamos tanto na graduação como na pós-graduação, né? A construção axiomática dos reais. Então, não deixa de ser uma apresentação muito boa, né? Intuitivamente, excelente. Esse livro, ele é da década de 40, a primeira edição dele foi em 1941. Então, isso. E pelo que vi, ele morreu muito jovem, não é? Não foi? Foi, ele morreu com 47. Ele morreu bem jovem. Sim. Eu queria só fazer uma observação aqui, acompanhando esse comentário do professor Davi. Eu nunca tinha estudado, às vezes a gente fala essas coisas assim, assusta os meninos, né? Mas é verdade. Eu nunca tinha estudado na minha vida, como matemática, os códigos de Dedekind, até quando apareceu Marcos na iniciação científica, uns 2 anos atrás, e a gente foi atrás, pegamos um livro e fomos estudar o corte, e eu não era o Vitor que está aqui, era o outro Vitor que fazia... Sabino, era uma outra turma. E era muito difícil aquilo, eu dizia, gente, o que é isso? A definição, o formalismo dos códigos de Dedekind, até você entender aquilo... O Marco explicava, dali a pouco eu já tinha me esquecido da definição, e aí ele ia demonstrar uma propriedade, eu dizia, qual é a definição mesmo? Porque eu já tinha me esquecido daquela definição. Então, eu acho que alguns de vocês já devem ter visto, eu já ouvi falar que a Ailton faz códigos de Dedekind no curso dele de análise, eu nunca fiz nos cursos de análise que eu dei, mas quando a gente começou a ler esse material com o Bia, eu falei, não, isso é um desaforo, não pode ser só isso. Tem alguma coisa esquisita nisso aqui, não é possível que aquele formalismo todo vire só quem está à direita e quem está à esquerda, né? Então, achei muito legal, muito interessante, professor Davi. E eu acho que aqui é uma ideia de que você pode vir com essa primeira ideia do corte, né? Ensinar isso para os alunos de graduação mesmo, os alunos de graduação passarem por essa primeira ideia intuitiva do corte e depois, pronto, se interessar, vamos lá, mergulhar nas definições do Marco. Eu queria muito que Marco estivesse aqui, depois eu me descuidei, não avisei a ele da apresentação, não sei se ele ainda está no PET, mas até para ver se ele fica com a mesma sensação que eu, não pode ser isso não, tem alguma coisa errada aí, né, porque é muito diferente desse formalismo que o professor Davi mencionou, né, mas eu acho que essa ideia intuitiva, essa construção dos reais, e esse corte, essa primeira leitura, eu acho que ela ficou muito interessante, eu acho muito interessante que Bia fez, para a gente da graduação que já passou por um curso de análise, ou quem ainda vai passar por um curso de análise, eu acho que acrescenta. E só sobre isso do formalismo dele, nessa década de 40 que ele publicou esse livro, era uma época realmente entre dois processos que teve na matemática de formalização. Eu acho que o pessoal que estudou algumas disciplinas de história da educação matemática com a gente deve lembrar disso, mas tiveram 2 épocas em que era uma tentativa de formalizar a matemática, até a matemática elementar do ensino básico. Então, o modo que ele apresenta tudo muito intuitivo vai totalmente contra isso, que era a ideia dele de ser um militante realmente contra tudo isso de elitismo, especialmente nas ciências, e também com o que ele queria de ser o mais acessível possível a todo mundo. Eu acho que esse livro é um livro que, quando eu li ele, eu fiquei tão feliz, eu sou apaixonada por esse livro, porque ele explica tudo, tipo, de uma maneira que, sabe, tudo faz tanto sentido, e não precisa daquele formalismo todo, porque isso aqui, grande parte do que a gente viu, né, a gente viu estudando, eu e Viviane, e o jeito que ele escreve tudo com essa facilidade, com essa compreensão, é muito bonito. E realmente faz da obra dele uma coisa que é realmente atemporal e de grande impacto, eu acho, para a educação matemática como um todo. Eu queria ter a oportunidade de estudar mais ele durante a graduação, porque eu acho que professores de matemática teriam muito a tirar do livro dele.
É isso. Alguém quer fazer mais algum comentário, uma pergunta, Ana? Bom, gente, então, como aparentemente a gente não tem mais dúvidas sobre a apresentação de Ana, de novo, Ana, em nome do PET e Matemática, a gente... Dúvidas sempre temos, o problema é que não podemos apresentar todas as dúvidas, né? Mas no básico já ficou claro. Eu queria só fazer um comentário, 2 comentários, na verdade. Ana, parabéns aí pela apresentação, muito boa mesmo. E o segundo comentário é que, assim, como eu falei nos comentários, tem a tendência à escrita matemática no Brasil foi muito influenciada pelos franceses, né? O movimento bourbakista fizeram alguns livros que colocava essa estrutura que o Bento não usava, que é estrutura de definição, proposição, teorema, demonstrações muito enxutas. E, de fato, um livro como o do Bento para matemática mais avançada é uma coisa que a gente deve seguir, porque quando a gente chega em estágios de estudo matemático mais avançado, né, disciplinas mais avançadas, às vezes as definições, os teoremas, as proposições, não fica claro como o que é que está se passando ali, né? Qual é a intuição que você está querendo obter daquele tipo de resultado, daquela teoria, né? Eu estou sofrendo muito atualmente com uma disciplina que eu estou estudando, por justamente os caras que fazem essa teoria foram muito influenciados pelo movimento bourbakista, e os teoremas eles botam em 2 ou 3 linhas, coisa que tem que passar um dia todinho meditando para poder entender de fato como é que fazer desenho, tipo, fica fazendo desenho para ver se entende a situação. Então, acho que a gente tem que de fato levar esse exemplo aí do Bento para frente, para alunos de graduação, pós-graduação e tudo mais. Então, acho que é muito valoroso o estudo que você está fazendo com a professora Viviana aí desse livro, para tentar humanizar um pouco mais a matemática. Era isso. Obrigada. Alguém quer fazer mais algum comentário? Bom, em nome do PET, Matemática do UFRN, de novo, parabenizo a Ana Beatriz pela apresentação e agradecemos a disponibilidade dela também. Agradecemos a participação de todos vocês que estavam aqui presentes, o tempinho que vocês reservaram para participar da nossa atividade, certo? E já deixamos avisados que, com o retorno das aulas, teremos mais algumas apresentações, estão todos convidados. A divulgação está sendo feita nas redes sociais do PET, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tá? Agradecemos a todos a presença e até a próxima atividade.